Maldita reencarnação. Capítulo 02. Amel, o tolo matador de demônios, Deus da guerra, mestre de todos. Esses eram alguns dos muitos títulos dados ao grande Vermouth. Mas entre todos esses títulos, havia um que melhor o descrevia, o de herói. 300 anos atrás, nosso herói, o grande Vermouth, partiu em uma aventura junto com seus companheiros. Era um conto de fadas antigo que era lido para ele desde que se entendia por gente. Sobre as aventuras do grande Vermouth, a sábia Siena, a santa Anise, o corajoso Moron e Amel, o tolo. Todos os outros foram chamados de grande, sábia, santa e corajoso, porque eu sou o único sendo chamado de tolo. Toda vez que sua babá contava essa história quando ia dormir, um fogo feroz era aceso no coração de Eugênio Lyonhart. Se ao menos ele pudesse falar direito ao invés de coisas sem sentido. Ou se, ao menos, ele pudesse mover seu corpo direito. Até aquele cabeça de músculos do Moron foi colocado como o corajoso. Então por que eu que sou o tolo? Trocaram nossos papéis na história? Não importa o quanto ele pensava, simplesmente não dava para entender como eles chegaram ao título de Moron, o corajoso. O corajoso. Eles não sabem nada sobre ele. Tá mais pra Moron, o tolo. Amel, o tolo, sempre teve inveja de Vermouth. Amel considerava Vermouth, que era melhor do que ele em tudo, seu rival. Apesar de que ninguém mais realmente concordava com isso. O filho da puta que escreveu isso deve ter alguém que eu dei uma surra antes. Eugênie falava enquanto cerrava os dentes em raiva. Na verdade, não era tão difícil entender porque o conteúdo da história era assim. Essas historias para dormir eram para crianças, então precisavam ser fáceis de entender, divertidas e educativas. Amel constantemente corria na frente de Vermouth e continuou assim mesmo quando chegaram à ponte que levava ao castelo do Rei Demônio. Mesmo que Vermouth dissesse que precisavam ir para a direita, Amel era teimoso e insistia em ir para a esquerda. Que bobagem! Eventualmente, Vermouth concordou em ouvir Amel. Porém, no meio do caminho, eles foram pegos por uma armadilha que estava à sua espera. Amel, o tolo. Ele gritou dizendo que o Rei Demônio colocou uma armadilha para eles por estar com medo dele. Que idiota! Eugênie, de 10 anos, fechou os punhos com força. Ele poderia ter ouvido essa história várias vezes, mas toda vez que chegava a esse ponto da história, a raiva sempre o consumia. Amel era um causador de problemas. Tinha uma personalidade forte e frequentemente acabava brigando com seus companheiros. Links patrocinados, ao menos essa parte eles acertaram. Depois de muitas aventuras, Vermouth e seus companheiros entraram no castelo do Rei Demônio. Mesmo depois de entrar no castelo, Amel se recusava a ouvir Vermouth. Amel, que continuava a tomar a frente, não conseguia evitar nenhuma das armadilhas, e graças a isso, Vermouth e seus companheiros passaram por maus bocados. Como se esse filho da puta soubesse como foi lá. Eugênie falou enquanto cerrava os dentes. As armadilhas infernais do castelo do Rei Demônio não eram algo que poderia ser evitado só por querer, então mesmo que eles soubessem que havia armadilhas, eles não tinham escolha além de passar por elas. Amel estava sempre discutindo com seus companheiros. Amel, o tolo. Amel, o rude. Entretanto, Amel amava seus companheiros. Amel, que estava coberto de cicatrizes, se sacrificou por seus companheiros ao invés de fugir. Em seus momentos finais, enquanto era abraçado por seus amados companheiros, Amel se arrependeu de nunca ter sido sincero com eles. Siena, ele disse. Eu sempre amei você. Eu não gostava dela. Anise, por favor, reze por mim. Eu nunca falei isso. Moron, você é o guerreiro mais corajoso que há. Aquele maldito era um idiota. Vermouth, prometa que vai derrotar o Rei Demônio. E então, Vermouth jurou por Amel que com certeza derrotaria o Rei Demônio. Com essas palavras, Amel pacificamente fechou seus olhos. Não havia mais nada para ver depois disso. Com suas sobrancelhas levantadas, Eugênie fechou o livro.
Então, minha personalidade foi sacrificada pelo bem de uma boa história de ninar. Inúmeras crianças eram ensinadas sobre como alguém tolo como Amel poderia esconder um coração justo. Ele se sacrificou por seus companheiros e até se arrependeu de não ter sido honesto. Merda, eles tinham mesmo que me vender por uma lição de moral dessas? Mesmo que ele tenha lido inúmeras vezes, ainda ficava irritado sempre. Finalmente, acalmando sua raiva, ele jogou o livro para o outro lado do quarto. Ele secretamente desejava encontrar a pessoa que escreveu o livro e dar uma surra nela, mas o autor desse livro, que já tinha cerca de 300 anos, era anônimo. Vermouth, Siena, Anise e Moral, vocês 4 também têm culpa, filhos da puta. Como deixaram que uma lenda dessas fosse escrita? Siena, sua desgraçada. Você até chorou na hora. Nenhum de vocês sequer considerou proteger a honra de seu colega morto. Ele suspeitava que esse pudesse ser o caso, ou ao menos ele fez isso uma vez quando se recuperou de sua raiva. Até porque, não era como se eles esperassem que Amel reencarnasse com todas as memórias da sua vida passada. Maldita reencarnação. Eugênie se lembrou do tempo que passou chorando em seu berço por isso. Para ele, sua infância foi tão torturante quanto atravessar o castelo do rei demônio. Além de seus pensamentos estarem confusos, ele não conseguia nem mesmo se mover ou falar direito. Então era forçado a passar todos esses dias longos e terríveis com uma chupeta olhando para o teto. Havia um motivo pelo qual, com 10 anos, ele tinha um olhar tão ruim. Desde jovem, ele foi forçado a matar o tempo olhando a paisagem. Eugênie suspirou enquanto coçava o nariz. Reencarnação. Tudo bem. Mas tinha que ser como um dos descendentes do Vermouth. O sobrenome de Vermouth era Lyonhart. Se fosse para reencarnar, não existe um monte de outras famílias? Então por que de todas, tinha que ser logo na linhagem do Vermouth? Qualquer outra pessoa teria comemorado ter uma família tão poderosa, mas era impossível que Eugênie, que ainda tinha as memórias de sua vida passada, fizesse isso. Por toda a vida, ele quis superar Vermouth. Mesmo que ele não tenha gritado sobre serem rivais como a história contava, era verdade que Amel tinha consciência da pessoa de Vermouth. No fim, ele não conseguiu nem sequer sair da sombra de Vermouth. Não importa o quanto praticasse e desse duro, não conseguia diminuir a distância entre eles. O grande Vermouth. Eugênie levantou a cabeça e olhou para o grande quadro pendurado na parede. Vermouth retratado nele parecia exatamente o mesmo que suas memórias de sua vida passada. Amel, o tolo. Ele tirou um espelho de dentro da camisa e olhou para seu reflexo. O rosto de uma criança de 10 anos olhou de volta, que não se parecia nem um pouco com Vermouth. No entanto, como seu sobrenome era Lyonhart, ele realmente era descendente de Vermouth. No começo ele pensou que isso era tudo um sonho após sua morte. Mas, já havia muito tempo desde que havia aceitado sua nova realidade. Amel, o tolo, reencarnou como um descendente do grande Vermouth. Durante sua vida, Vermouth teve muitas concubinas junto com sua primeira esposa. Ele não era alguém que parecia muito interessado em mulheres, mas acho que isso mudou com a idade. O Vermouth das memórias de Eugênie não era apenas abstinente, ele era praticamente devotado. E pensar que um homem assim acabaria com 10 concubinas e toda uma série de descendentes. No final, ele ainda era humano, então acho que entendo. Apenas os descendentes da primeira esposa foram reconhecidos como a linhagem direta de Vermouth. Embora a família de Eugênie também tivesse o sobrenome Lyonhart, eles eram apenas de uma linha colateral. Mesmo assim, não era como se eles fossem deixados na miséria. Embora possa não ser muito comparada à propriedade principal da capital, a mansão da família de Eugênie era luxuosa o suficiente para parecer vistosa em seus arredores rurais. Assim, embora fossem apenas descendentes colaterais, ainda estavam sendo tratados de acordo com sua posição. Dentro desta espaçosa mansão, o gigantesco ginásio exibia especialmente sua majestade.
Os descendentes que herdaram o sangue do grande Vermouth, o herói, o deus da guerra, o mestre de todos, não podiam negligenciar seu treinamento. Essas palavras foram marteladas em Eugene desde criança. De novo não. Gerard Lyonheart olhou para seu filho de 10 anos com olhos cansados. Embora ele também tenha sido diligente no treinamento desde jovem, seu filho já havia envergonhado todos os seus esforços passados. Embora também pudesse ser descendente do grande Vermouth, Gerard na verdade não tinha talento para as artes marciais. Realmente quebrou. Sempre que via seu filho, não podia deixar de sentir emoções mistas. Desde o comportamento de Eugene, que não era como o de uma criança, até seus olhos afiados, que não continham um pingo de inocência, Gerard sentiu que sempre havia alguma distância entre eles. Embora Eugene tivesse perdido a mãe quando era jovem, Gerard nunca tinha visto seu filho chorar por sua esposa morta. E isso não era tudo. O talento de seu filho era grande, tão grande que era difícil acreditar que eles compartilhavam o mesmo sangue. Ele é um monstro. Embora este não fosse um pensamento apropriado para se ter sobre seu único filho, Gerard não podia deixar de sentir medo às vezes. Ele tinha apenas 10 anos de idade, uma criança que ainda iria aprender a usar mana, mas sua habilidade ao empunhar uma espada de madeira precisava ser vista para acreditar. Eu estava apenas balançando e quebrou. Eugene baixou a espada enquanto estalava a língua. A espada de madeira tinha um núcleo de ferro embutido, tornando-a pesada demais para ser manuseada apenas com a força de uma criança. Mesmo assim, Eugene insistiu em usar uma espada como essa desde os 7 anos de idade. A princípio, Gerard pensou que fosse apenas uma teimosia de criança. Ele até pensou que seria fofo ver Eugene tentar empunhá-lo com lágrimas nos olhos. No entanto, já se passaram 3 anos desde então. Agora, Eugene podia empunhar esse tipo de espada pesada de madeira com facilidade e até colocou sacos de areia quando o peso inicial se mostrou insuficiente. Gerard engoliu em seco enquanto olhava para o chão, que estava coberto de pedaços de uma espada de madeira quebrada e um boneco de treino completamente despedaçado. Quanto tempo se passou desde a última vez que o manequim foi substituído? Há cerca de 3 dias. Mas isso não era nada para se surpreender. Cada um dos bonecos de treino no ginásio tiveram que ser substituídos em algum momento. As habilidades do ferreiro da vila são um lixo, Eugene rosnou. Embora essas palavras fossem duras demais para sair da boca de uma criança, Gerard não se preocupou em apontar isso. Isso era apenas parte do caráter inato de Eugene. Gerard lutou para corrigir os modos de seu filho durante toda a infância, mas a natureza selvagem de Eugene não mudou nem um pouco. Ele não tem vergonha de aceitar dinheiro em troca dessa porcaria? Ele deveria ser trazido aqui e levar uma surra, mas pai, você é muito mole. Isso é. Não perca seu tempo pensando nisso. Da próxima vez, teremos algo um pouco mais durável. Não se preocupe com o boneco de treino, apenas me dê um bloco inteiro de ferro de alta pureza. Ele só vai ser atingido por uma espada de madeira, então não há necessidade de dar uma forma. Gerard apenas olhou para o filho, incapaz de encontrar as palavras. Ele notou que seu filho agora tinha um físico tão rígido que era difícil acreditar que ele tinha apenas 10 anos. Para ser honesto, se eles lutassem de mãos vazias, ele suspeitava que poderia até perder. Eu criei um homem das cavernas. Gerard não conseguia sentir pura alegria pelo talento de seu filho. Foi porque ele sentiu que seu filho era um monstro. Não foi esse o motivo. Entre os muitos sentimentos que Gerard tinha por seu filho, havia também um sentimento de orgulho. Ao contrário de seu pai, Eugene nasceu com um talento brilhante, então como ele poderia não sentir orgulho? No entanto, junto com esse orgulho veio um sentimento de culpa. Era um fato indiscutível que, como pai, ele carecia de influência. Só porque os descendentes de Vermouth eram todos Lyonhearts, isso não significava que todas as famílias fossem tratadas da mesma forma.
Já se passaram centenas de anos desde que a família de Gerard foi forçada a ir para o campo, e na maioria das vezes eles foram ignorados mesmo entre as famílias colaterais. Ele deveria contar ao filho sobre a realidade da situação? Não, seria melhor não. Afinal, não era um assunto tão difícil para uma criança entender. Não posso simplesmente usar uma espada de verdade. Sem sequer considerar isso, Gerard balançou a cabeça amargamente. Você ainda não pôde fazer isso. Por causa da cerimônia de continuação da linhagem. Isso mesmo. Se participar da cerimônia de continuação da linhagem daqui 3 anos, poderá empunhar uma espada de verdade. Não está tudo bem se nós apenas mantivermos isso em segredo entre nós dois. Algo assim não é permitido. Porque eu sou um Lyonheart, não posso simplesmente ignorar as tradições da família. A cerimônia de continuação da linhagem era uma tradição da família Lyonheart que acontecia uma vez a cada 10 anos. Durante a cerimônia, todas as crianças de 10 a 15 anos que levavam o nome Lyonheart, tanto descendentes diretos quanto colaterais, eram chamadas para a propriedade principal. O sentido dessa cerimônia era simples. Era para decidir quem entre eles era o mais adequado para levar o nome Lyonheart. Afinal, não seria uma vergonha afirmar ser descendente do herói sem antes provar. Então, até aquele dia, eles não tinham permissão para empunhar uma arma verdadeiramente afiada até que a cerimônia de continuação da linhagem terminasse. Que tradição estúpida! Eugene não permitiu que seus pensamentos escapassem. No entanto, sempre que ele ouvia algo sobre a cerimônia de continuação da linhagem ou as tradições da família, ele sentia desgosto e descrença na boca do estômago. O único propósito que a cerimônia de continuação da linhagem servia era de suprimir os descendentes colaterais. Os filhos das linhas colaterais não eram autorizados a empunhar armas de verdade até depois da cerimônia de continuação da linhagem. Eles também não tinham permissão para treinar sua mana. No entanto, os filhos da linha direta, que residiam na capital, eram livres para empunhar qualquer arma que quisessem, independentemente da idade, e começaram a aprender a usar mana assim que começavam a andar. É disso que se trata. Eles querem martelar neles desde criança que os descendentes colaterais nunca podem superar os descendentes diretos. Esse ato de bullying era tão óbvio que até uma criança podia ver. Ainda mais Eugene que, embora jovem de corpo, tinha a mente de um adulto. Gerard não conseguia entender o que se passava na cabeça do filho. No entanto, ele teve uma ideia do que Eugene estava sentindo por sua expressão mal-humorada. Embora ele achasse a visão do rosto de seu filho frustrado muito fofa, sua culpa ficou ainda mais pesada. Se ao menos ele tivesse nascido na linha direta, o talento de seu filho era brilhante, mas limitações claras foram colocadas nos descendentes colaterais da família Lyonheart. Na cerimônia de continuação da linhagem daqui 3 anos, embora seu filho fosse tão notável que era difícil acreditar que ainda era uma criança, não havia como competir com os verdadeiros herdeiros que cresceram na casa principal. Tal realidade fez Gerard se sentir atormentado. Se ele tivesse nascido sem talento como seu pai, então Eugene não teria que experienciar a lacuna entre seu talento inato e os desafios impostos pela realidade. Que cara é essa, pai? Não é nada. Até parece. Dá pra ver claramente que ele está se culpando novamente por não ser capaz de me dar as melhores oportunidades. Eugene estalou a língua enquanto olhava para Gerard. Por causa de suas memórias claras de sua vida anterior, era difícil considerar Gerard como seu pai. No entanto, era impossível negar que ele havia renascido como filho de Gerard. Pai. Já faz muito tempo, então por que não treinamos? O quê? Treinar. Eugene não mencionou a palavra lutar. Ele estava tentando ser atencioso com os sentimentos de seu pai se seu filho de 10 anos o desafiasse para um duelo. É por isso que ele usou a palavra treinar, mas a expressão de Gerard ainda congelou de horror. Gerard primeiro sentiu o peso de suas entranhas arrastando para baixo. Então ele olhou para o braço de seu filho brandindo a espada de madeira com núcleo de ferro como um brinquedo.
Vamos deixar isso para a próxima vez. Se seu filho de 10 anos acidentalmente usasse toda a sua força enquanto treinava, Gerard recuou rapidamente enquanto suava horrores, só de pensar nisso. Eugene riu enquanto observava seu pai fugir.